Criançada, tudo bem com vocês? Aqui estou eu mais um sábado para estudarmos e aprendermos mais da Palavra de Deus. Nesse sábado, nós vamos continuar estudando a vida de Paulo, tá? Se você é novo por aqui, eu recomendo que você dê uma olhada nos vídeos do nosso canal, que veja se tem algo que você gostaria de aprender mais, de entender um pouco mais. Nós temos diversas séries de lições de outros temas além da vida de Paulo, mas se você quiser começar por esse vídeo não tem problema nenhum, tá bom? Aqui nós vamos continuar a estudar sobre a vida de Paulo, tá? Então, como é que você tá? Como é que vocês têm passado esses dias? Tá tudo bem? Tô morrendo de saudade de vocês, fazem muitos meses que a gente não se vê, né? Eu espero muito em breve poder encontrar vocês na igreja, fisicamente, poder abraçá-los. Enquanto isso, fiquem com as minhas orações e com os vídeos, né, pra matar um pouquinho da saudade, né? Bom, vamos lá então. Na última aula de Paulo, né, na lição 4, nós falamos sobre a alegria, você se lembra? Nós falamos sobre ser alegres o tempo todo, mesmo com as provações da vida, mesmo com os problemas, né? Que Deus cuida da gente, cuida do nosso coração e nós precisamos nos alegrar. Se você não se lembra, dá uma olhadinha lá na aula 4, tá bom? Hoje nós vamos falar de uma outra coisa. Nós vamos falar sobre paz. Você sabe o que é paz? Paz é aquele sentimento de calma que invade o nosso coração, aquele sentimento de que vai ficar tudo bem, que nos deixa tranquilos, sabe? Que nos deixa bem tranquilos, bem calminhos. Este é o sentimento de paz. Paz é o contrário, é diferente de agitação, de problemas, de ansiedade. Quando nós ficamos preocupados com alguma coisa, paz é exatamente o contrário. É quando nosso coração fica calmo, tranquilo, quando nós nos sentimos calmos e tranquilos, certo? Mas o que será que paz tem a ver com a vida de Paulo? Se você quiser saber, fica ligadinho aí no nosso vídeo, viu? Não vai sair daqui não. Antes da gente começar a nossa lição de hoje, nós vamos passar o nosso versículo, tá bom? Nós vamos aprender o nosso versículo de hoje. Então peço que você pegue sua Bíblia, ou a Bíblia da sua mãe ou do seu pai, e traga aqui pra frente do computador ou da TV, né? Não sei de onde você tá assistindo, e venha comigo procurar esse versículo na Bíblia, tá? Na Palavra de Deus, tá bom? Prontinho! Pegou sua Bíblia aí? Eu peguei a minha Bíblia aqui. Nós vamos abrir lá no Novo Testamento, tá bom? Novo Testamento, no Evangelho de João, tá? Nós vamos abrir lá no Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João. Então é lá no Evangelho de João. Capítulo 14, versículo 27, tá bom? O versículo 27, ele diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não se perturbem os seus corações, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo, tá bom? Então, é assim, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não se perturbem
os seus corações, nem tenham medo. João 14, 27, tá bom? Pode colocar a Bíblia aí do lado, um pouquinho, tá? O nosso versículo tá aqui, tá bom? Então, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. João 14, 27. O que esse versículo quer dizer? O que esse versículo quer dizer pra gente? Quem tá falando? Deixo-lhes a paz. Você sabe? É Jesus que tá falando. Ele tá falando assim: deixo-lhes a paz. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós podemos ter a paz de Jesus com a gente, porque Jesus deixou a paz dele pra gente. Deixo-lhes a paz. A minha paz eu lhes dou. É Jesus que tá falando. Esse sentimento de calma interior, de tranquilidade, ele só pode ser alcançado por aqueles que já aceitaram a Jesus. É um sentimento que vem de Jesus, que vem diretamente do céu, tá? A minha paz lhes dou. O que significa isso? Que a paz que nós vamos ter, esse sentimento de calma e de tranquilidade, ela vem diretamente do céu. E ela acontece mesmo em meio a problemas. Mesmo que nós estejamos preocupados e que a gente enche a nossa mente de coisas ruins, nós podemos, na verdade, pedir para que Jesus nos ajude a encher nossa mente e nosso coração de paz, né? Mesmo em meio aos problemas, tá bom? Ela é real, a paz de Deus ela é real, não é alguma coisa que é imaginária. Ela pode acontecer na nossa vida em qualquer momento, tá? Jesus está falando outra coisa aqui. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Jesus está falando assim, não encha o seu coração de pensamentos ruins, não fique pensando coisas ruins, coisas que você não pode controlar, sabe? Não encha o seu coração com esses problemas, e sim peça a ajuda de Jesus para ter essa paz no seu coração, tá bom? Confie que Deus sabe o que faz e não deixa que esses pensamentos tomem a sua mente, tá? E outra coisa, né? Jesus tá falando pra gente, não tenham medo. Mesmo que aconteça, muitos problemas aconteçam, mesmo que você não consiga enxergar uma solução ou que você se sinta triste, confie em Deus. Não tenha medo do que pode acontecer, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Dando um gancho na outra lição, nós falamos de alegria e nós falamos que Deus cuida de nós também. Se nós nos alegrarmos, Deus vai nos abençoar cada vez mais. E aqui nesse caso, que nós possamos encher nossa mente, nosso coração de coisas boas, de alegria, né? E não de medo, de coisas ruins, pensamentos ruins, e sim da paz que Deus nos dá, que Deus pode nos dar através de Jesus, tá? Então nós vamos lá para a história de Paulo agora, tá bom? Nós vamos lá para saber o que aconteceu com Paulo aqui nessa história, tá? Bom, nós sabemos que Paulo fazia algumas viagens missionárias, né? O que são viagens missionárias? Viagens que Deus mandava Paulo sair de um lugar e ir para outro para falar de Jesus, para falar do seu amor, para falar de como Jesus morreu na cruz para salvar cada um de nós. Então Paulo saía pregando e falando do amor de Jesus aonde Deus o mandava, tá? Então, Paulo estava voltando de uma das suas viagens missionárias e ele parou em Jerusalém, tá? Ele parou em Jerusalém e aí ele se encontrou ali com a Igreja de Cristo e foi falar de tudo que tinha acontecido naquela viagem, né? Será que Paulo ia se meter em mais confusão? Vocês se lembram do que aconteceu na última história, né? Paulo, ele foi preso junto com Silas. Por quê? Simplesmente por falar do amor de Jesus. Será que Paulo vai se meter em mais confusão agora? Não sei, fica ligadinho aí.
E aí Paulo contou, né, para os cristãos ali, para o pessoal ali daquela igreja, ali de Jerusalém, tudo que tinha acontecido na última viagem que ele tinha feito, tudo que Deus tinha feito. E aquelas pessoas ficaram muito alegres e louvaram a Deus e glorificaram o nome de Deus, né? Porém, como em todos os lugares e em outras histórias que nós já vimos, né? Ali também tinham algumas pessoas que não gostavam de Paulo, que eram inimigas de Paulo. E aí elas começaram a espalhar algumas mentiras sobre Paulo e as pessoas começaram a acreditar e se voltar contra Paulo e ficarem irritadas contra Paulo, se juntando, se amontoando para bater em Paulo. Paulo estava no templo. E aí essa multidão começou a arrastá-lo para fora do templo e começou a espancá-lo, a bater em Paulo. Mas Paulo não tinha feito nada, ele só estava falando do amor de Jesus. E essa multidão começou a espancar Paulo, a bater em Paulo. E aí foram chamar os comandantes, né, e alguns soldados lá de Jerusalém para ver o que estava acontecendo. Então, o comandante e os soldados foram lá até onde Paulo estava e a multidão tinha se amontoado para ver o que estava acontecendo. E aí eles chegaram lá e perguntaram para Paulo: Paulo, o que foi que você fez para que essa multidão se voltasse contra você, para que eles ficassem tão irritados e tão bravos com você? E aí a multidão se agitou mais ainda e começaram a gritar e a querer bater mais ainda em Paulo. Tanto que os soldados, né, e o comandante do exército que estava ali, eles tiveram que tirar Paulo dali e levar para uma fortaleza, para um lugar onde ninguém o alcançasse, né? Para que ninguém pudesse espancar Paulo, bater em Paulo, né? E aí o comandante e os soldados tiraram Paulo dali do meio daquela multidão e foram levando para essa fortaleza. Só que no caminho para a fortaleza, Paulo virou pro comandante e falou assim: eu posso falar uma coisa para essa multidão? E aí os soldados falaram: tá bom. O comandante falou: tudo bem, pode falar. E aí Paulo levanta, né, no meio ali da multidão que tava seguindo ele, né, pra ele ir até a fortaleza. E aí ele fala assim: pessoal, silêncio, por favor. Ele pede silêncio para todo mundo e ele começa a falar de como ele conheceu a Jesus, né? De como ele se converteu. Se você não sabe, recomendo que assista as nossas aulas anteriores, né? Então Paulo, ele começa a contar ali para aquela multidão a história de como ele conheceu Jesus, de como ele perseguia os cristãos, e aí um dia Jesus apareceu para ele e perguntou quem era que ele estava perseguindo, e contou toda a história dele de conversão, e falou sobre a transformação que Jesus havia feito no coração dele, e também que hoje ele falava do amor de Deus para as pessoas, desse Deus que transformou a vida dele, né? De Jesus que transformou a vida dele. E aí Paulo pegou e falou todas essas coisas, e depois que ele falou, a multidão simplesmente ouviu, e no fim do que ele tinha falado começou: matem-o, peguem, batam nele. Ficou mais furiosa ainda e queria pegar Paulo, né, para bater até matar. Então levaram Paulo para essa fortaleza e Paulo ficou nessa fortaleza. Como será que estava o coração de Paulo nesse momento? Será que ele estava perturbado? Será que ele estava preocupado, pensando na sua cabeça todas as coisas que poderiam acontecer a ele? Será que ele ia deixar que a paz de Deus invadisse o coração dele? Sabendo que Deus ainda estava no controle, estava cuidando de tudo? Então Paulo ficou nessa fortaleza e aí, sabe o que aconteceu? Aconteceu que Jesus apareceu para Paulo. Sim, Jesus apareceu para Paulo. E Jesus falou assim para Paulo: coragem, Paulo, coragem, porque assim como você foi minha testemunha, testemunha do meu amor aqui em Jerusalém, você também será em Roma. Coragem. Então Jesus apareceu para Paulo na fortaleza
e falou essas palavras para Paulo. Se o coração de Paulo estava perturbado, estava pensando que talvez as coisas não fossem dar certo, neste momento, com certeza, Paulo pôde sentir a paz de Jesus. Com certeza, Paulo foi encorajado com essa palavra de Jesus, né? Vocês imaginam? Jesus apareceu para ele e falou para ele: coragem, você testemunhou aqui em Jerusalém, você também vai testemunhar em Roma. De algum jeito, Deus ia dar um jeito de levar ele para Roma, né? Então, Paulo, ele tinha que ficar tranquilo e confiar que Deus estava ali e que ia fazer o melhor. Então, no dia seguinte aconteceu um negócio. Aconteceu uma coisa terrível. Terrível, terrível. Ainda bem que Paulo tinha se encontrado com Jesus na noite anterior, porque ele ficou sabendo que estavam tramando para matá-lo, sabia? Sim, estavam tramando para matar Paulo. Paulo ficou sabendo pelo seu sobrinho. Seu sobrinho chegou lá na fortaleza, foi visitá-lo e foi falar para ele que ele tinha ouvido que mais ou menos uns 40 homens estavam se juntando e estavam sem comer e sem beber para poder sem comer e sem beber até que eles encontrassem Paulo para poder matá-lo. Então o sobrinho de Paulo foi rapidamente até a fortaleza avisar Paulo de que esses homens estavam tramando isso contra ele, né? Então, esse é o sobrinho de Paulo, esse é Paulo e esse é o comandante, né? Rapidamente, assim que o sobrinho dele chegou e contou isso pra ele, Paulo chamou o comandante e falou assim: olha, esse menino tem uma coisa importante pra falar pra você. E aí o menino falou, olha, eu ouvi dizer que eles estão fazendo jejum, que eles não estão comendo e não estão bebendo e que eles vão matar o meu tio. E eles vão tentar mudar a sua cabeça, mudar a sua ideia, né? Vão se reunir, vão fazer com que você vá até o lugar que eles estão, levando Paulo, mas é uma emboscada, é para eles poderem matar Paulo, né? E aí o comandante falou: tá bom, tudo bem, eu entendi e eu não vou fazer o que eles querem. Então, Deus usou a vida do sobrinho de Paulo para salvar a vida de Paulo. Nós podemos ver claramente aqui que Deus estava cuidando de Paulo, né? Paulo estava no seu coração confiando e em paz de que Deus estava agindo. Então Deus estava agindo, Deus estava fazendo com que as coisas cooperassem para o bem de Paulo, né? Porque Paulo estava confiando nele. Então, o comandante falou: tá bom, eu não vou mandar Paulo para lá não. Pode ficar tranquilo, tá bom? Depois disso, os líderes lá de Jerusalém decidiram que Paulo não deveria mais ficar em Jerusalém, mas deveria ser levado como prisioneiro ainda para Roma, tá? Sim, Paulo ia para Roma. Deus estava agindo de forma com que o plano dele, o plano de Deus, fosse cumprido, tá? E Paulo só tinha que confiar, né? Então Paulo foi com alguns soldados e com outros prisioneiros num navio em direção a Roma. Eles começaram a navegar, né? E eles tinham que ir rápido porque o inverno estava chegando. E com a chegada do inverno era impossível navegar. Então eles tinham meio que ir rápido mesmo, e aí eles pegaram e pararam em uma ilha para trocar de navio, né, para embarcar num navio maior, tá? Num barco maior, no caso, né? Paulo estava aqui com eles, ó, como vocês podem ver. E aí eles trocaram de navio, e Paulo, assim, ele sentiu que alguma coisa estava errada, que talvez eles não devessem sair dali daquela ilha onde eles pararam para trocar e seguir caminho. Talvez eles devessem parar ali e ficar ali, né, até o inverno passar e tudo mais. E Paulo até falou isso pro pessoal, né? Falou isso pros soldados e falou isso para todos que estavam ali. Mas eles não acreditaram muito em Paulo e eles falaram: não, a gente vai seguir viagem, nós vamos normal, continuar viajando e tudo certo.
E aí mesmo Paulo sentindo que poderia acontecer alguma coisa de errada, né? Ele ficou meio ali desconfiado, mas ele ficou confiando que Deus estava fazendo o melhor, né? Que Deus estava fazendo e cumprindo o plano dele. Então Paulo estava em paz, porque ele sabia que Deus estava no controle, tá bom? Só que aí, o que aconteceu? Começou um vento muito forte, tipo um furacão mesmo, que começou a quase virar o barco. Mudava o barco de direção, jogava o barco para a direita, jogava o barco para a esquerda, e eles começaram a ficar desesperados, entraram em desespero por conta desse furacão que atingiu o barco, né? E essa tempestade, junto com o furacão, durou dias e dias e dias e dias. Tinha dias que eles não conseguiam olhar nem ver o sol e nem a lua, de tão escura que tava, tão escura que tava a tempestade, e eles não conseguiam nem saber o que eles estavam fazendo, né? E aí eles tentaram retirar carga do navio, eles tentaram de várias formas se manterem vivos, né? Se manter vivos, sobreviver. O navio começou a querer afundar, então eles tiraram coisas do navio, eles fizeram várias coisas e eles perderam a esperança, né? Porém, Paulo teve uma postura diferente. Paulo, ele conhecia a paz de Deus. Paulo sabia que apesar de tudo que estava acontecendo, Deus estava no controle. Deus estava no controle. Deus continuava no controle. Deus não tinha saído do controle, não. Então, mesmo que eles estavam desesperados ali, sem esperança alguma, Paulo sabia que Deus estava no controle. E aí, no meio de tudo isso que estava acontecendo, desse terror, né, que estava acontecendo, Paulo falou para eles o seguinte: fiquem tranquilos, fiquem em paz. Eu sei que nós vamos chegar vivos em terra. Eu sei que nós vamos sobreviver a tudo isso. Porque eu preciso ir para Roma. Deus vai nos levar a Roma. E aí todo mundo assim: hã? Do que ele tá falando? Ele tá doido? Né? Como é que você tem certeza do que você tá falando? E aí Paulo contou para eles que um anjo havia aparecido para ele durante a noite e tinha falado para ele ficar tranquilo. Falado assim: Paulo, não tenha medo. Você deve apresentar-se diante de César, que era o imperador de Roma, e Deus deu para você a sua vida, né? E a vida dos que navegam com você. Ou seja, o anjo garantiu para ele que eles iam chegar em Roma e todos vivos, né? Tanto ele, Paulo, quanto os outros. Então Paulo deu essa palavra para eles que estavam ali, né? E falou para eles: tenham ânimo. Creio em Deus que acontecerá exatamente como ele me falou. Então fiquem tranquilos, porque nós vamos chegar no nosso destino, tá bom? Fiquem tranquilos, eu tenho certeza que Deus vai fazer dessa forma. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Eles chegaram vivinhos lá em Roma. Todos eles, sem exceção. Paulo e todos que estavam no navio com ele. Deus cumpriu a promessa. Deus cumpriu o que ele tinha falado para Paulo, porque Paulo confiou no que ele ia fazer. Paulo ficou em paz, mesmo no meio da tempestade lá bem louca, com o vento, furacão que estava acontecendo no barco. Eles poderiam ter morrido, mas Deus sustentou a vida deles, né? Deus salvou aquelas pessoas e salvou a vida de Paulo também, porque Paulo em nenhum momento se deixou abalar. Paulo em nenhum momento deixou de confiar que Deus faria o melhor. E ele deixou o seu coração ser preenchido pela paz de Deus, pela paz de Jesus, né? E às vezes pode acontecer com a gente, né, de nós deixarmos que o nosso coração se perturbe, que o nosso coração fique angustiado, fique triste com alguma coisa. Seja com uma pessoa que nos insulta,
que nos chateia de alguma forma, que nos xinga por falarmos de Jesus ou por tentarmos falar de Jesus, como aconteceu com Paulo. Seja na escola, quando um amigo fala alguma coisa para você que você não gosta, seja quando alguém te fala, te xinga, tá? Simplesmente por alguma coisa sua que essa pessoa não gosta. Em qualquer momento da nossa vida, que venham tempestades, que venham momentos difíceis, como por exemplo a pandemia que está acontecendo, né? Quando o seu pai ou a sua mãe perderem um emprego, ou quando acontecer de alguém falecer, por exemplo, na nossa família, nós não podemos deixar que o nosso coração se perturbe. No momento da situação difícil, ali como Paulo esteve, né, no meio do furacão, nós temos que olhar para dentro do nosso coração e perguntar para nós mesmos: eu vou deixar que a minha mente se perturbe, que a minha mente se perca nos pensamentos, ou eu vou deixar com que Deus encha o meu coração de paz agora? Assim como o versículo nos ensina: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não se perturbem os seus corações, não tenham medo. Eu vou deixar que o medo me domine? Eu vou deixar com que os pensamentos ruins perturbem a minha mente? Ou eu vou deixar com que a paz de Deus encha e preencha o meu coração, né, nesse momento? Eu lhe peço que agora você se lembre de que Deus está no controle. Ele prometeu essa paz que Paulo teve para nós que já aceitamos a Jesus, para nós que já conhecemos o que Deus tem feito em nossas vidas, né? Para nós que já sabemos que Jesus veio, ele cresceu, ele fez um monte de milagres, ele morreu, ele ressuscitou por cada um de nós. Deus nos amou nesse ponto e ele deixou a paz dele com a gente. Nós podemos ter essa paz, é uma escolha nossa. Então, agora, nesse momento, eu peço que você, aonde você está, nós vamos orar juntos, tá bom? Nós vamos pensar no versículo, né? Pensar no versículo que nós aprendemos, de que nosso coração não se perturbe e que nós possamos confiar plenamente que Deus está com a gente, né? E Ele está no controle e que a paz dele preenche o nosso coração, tá bom? Então vamos orar agora neste momento. De olhos fechados, eu peço que você repita assim: Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma aula, mais um ensinamento, Senhor, sobre a Tua presença, sobre o Teu amor, sobre personagens, Pai, em que podemos nos inspirar na Bíblia. Neste momento eu lhe peço, Senhor, que a Tua paz venha preencher o meu coração, que a Tua paz preencha inteiramente o meu coração e que todos os pensamentos ruins, os pensamentos que me perturbam, a minha ansiedade, tudo aquilo que me machuca, me magoa, saia agora em nome de Jesus e que a Tua paz venha e preencha o meu coração. Neste momento, que o meu coração não se perturbe, que eu não tenha medo, que eu possa confiar em Ti, que a Tua paz esteja comigo, me guardando e me abençoando. Muito obrigada por tudo, Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado por essa paz no meu coração agora. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. E aí, depois dessa oração, você vai ver como a paz de Deus vai te envolver, vai envolver o teu coração e você vai poder ficar tranquilo, calmo, tá bom? É isso, pessoal. A nossa aula de hoje é essa. Nós aprendemos uma lição muito importante para a vida de Paulo hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Que Deus os abençoe, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijão e até a próxima.